Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, João, Isabel. Boa noite, Aldo. Vocês estão bem? Muito bem. É um prazer estar participando aqui do Isso Marcou Minha Vida. Eu que agradeço. Sou muito grato aí pela sua disponibilidade de vir aqui, você acompanhar da Isabel. Para mim é um prazerzão, fico muito feliz. É sempre bom compartilhar histórias como essa para que outras pessoas possam ver que é possível. Para mim, eu sinto, é um privilégio estar participando aqui, porque sair de onde eu saí e ter a história de vida que eu tive e saber que tantas pessoas têm essa mesma vontade e não encontram força, então, para mim é um privilégio participar. E sempre que eu puder participar, eu estarei participando. Fico muito feliz, João, muito feliz, de verdade. Você não sabe o prazer de ter você aqui na minha frente, assim, é um prazer e uma felicidade imensa, cara, de verdade. Eu tenho certeza que a sua história de vida vai comover e ajudar muitas pessoas. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Amém. De onde você é, João? Eu sou de Teresina, no Piauí, mas eu nasci no interior do Piauí. Uhum. No lugar que eu nasci, na época que eu nasci, não tinha energia, não tinha água. Para a gente pegar água para beber, a gente tinha que andar mais ou menos aí entre 3 e 4 quilômetros. Mas quando foi em 92, quando eu tinha 7 anos de idade, nós nos mudamos para Teresina, capital do Piauí. Uhum. Morei lá até 2010. Em 2010, eu fui morar no Barro Duro, interior do Piauí. E aí depois de 2011 eu comecei a viajar pelo mundo. Né? Antes de você entrar nesse detalhe aí da sua vida, eu gostaria de saber um pouquinho da sua família. A sua família mora toda aqui? Você mora sozinho? Eu tenho um irmão Que mora aqui em São que Paulo? mora aqui, lá em São Paulo, no mesmo local que eu moro, Num Bom Retiro, né? Que no você Bom mora, né? Retiro. E tenho um irmão que mora no Jangadeiro, ali no Capão Redondo. Então você tem 2 irmãos que moram aqui. Tenho 2 irmãos aqui em São Paulo, tenho um tio em Guarulhos e tenho uma sobrinha linda que mora em Taubaté. Ah, então você tem familiares aqui em São Hoje Paulo? tenho, sim, Ah, que bom, graças a Deus. mas quando eu vim para São Paulo eu só tinha um tio que morava em Guarulhos e eu nem sabia que ele morava lá. Aí esses outros familiares meus que estão aqui em São Paulo já vieram depois que eu estou aqui. E você, Isabel, como é que você tá? Você tá bem? Sim, tô bem, graças a Deus. Você é uma simpatia de pessoa, né, Isabel? Obrigada, Aldo, muito obrigada. Nossa. Você que é simpático e ter convidado a gente para vir aqui participar, né? Obrigado. Eu acho que todo ser humano tem o dever, sabe? De quando tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. Esse espaço aqui foi aberto, a criação disso aqui foi aberto para ajudar outras pessoas. Às vezes as pessoas confundem muito que eu quero ganhar dinheiro, ficar famoso. Nada disso, não quero nada disso. Eu não preciso. Graças a Deus. Não preciso. E isso aqui é para ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente fica em casa perdendo tanto tempo aí, passando o dedinho na tela do telefone, procurando alguma coisa que venha... Isso. E no entanto não acha. E de repente acha nós aqui com um conteúdo bacana, com história legal, que vai somar, né? Vai despertar um interesse para mudar a vida de algumas pessoas. Isso mesmo, Aldo. E você tá aí nesse caminho aí, trilhando, ajudando as pessoas. Sim, olha, às vezes eu me pergunto, para mim e para Deus, por que eu saí da Bahia, deixei a minha família lá e vim para São Paulo? Uma boa baiana, podia estar lá sossegada, tranquila. E aí, sabe, Aldo, aí eu sinto que Deus fala comigo que eu tinha uma missão, que eu ia conhecer alguém aqui que ia precisar de mim. E aí eu digo assim, Senhor, eu sei, se eu vim aqui com essa missão, então uma parte já está cumprida. Mas outras pessoas que eu vejo na rua também, que precisam de ajuda, eu também um dia, eu quero levar a mensagem também para essas pessoas. Você se emociona, desculpa te interromper assim a sua fala, mas você se emociona, né, quando você fala
a respeito, você se emociona, né? Quando eu vejo assim a foto dele de antes e quando eu vejo hoje essa pessoa que ele é, eu digo, graças a Deus, que hoje eu vejo uma nova criatura. Você foi um instrumento aí usada por Deus para ajudar o João. Um simples boa noite. É, né? Que eu dei uma boa noite para ele e ele disse, moça, eu sou surda. E aí eu dei um trocado para ele, fui embora. Cheguei em casa, eu anotei, eu peguei um caderninho, anotei e eu disse, eu já anotei porque como ele falou que era surdo, e aí eu coloquei lá, como é seu nome, de onde você é, que idade você tem família, de onde você é, e tudo assim, eu fiz aquele roteiro, sabe? E aí no outro dia... Investigou a vida do rapaz. Tudo. Aí no outro dia acordei, fiz tudo as coisas, preparei um lanche para ele, e lá vai eu com o meu caderninho, né? Aí dei para ele esse caderno. Foi, João, dei esse caderno e lá ele respondendo, ele começou a ler e respondendo cada pergunta que estava ali. Antes que o João comece a falar aí, João, eu sei que é uma história, sabe, de arrepiar. Uma história de arrepiar. É assim, eu quero falar, explicar para as pessoas que nos veem, que nos assistem, para que vocês entendam, o João tem uma história de vida muito bacana, assim, surpreendente. O João veio aqui para São Paulo e em determinado momento da sua vida acabou perdendo o rumo, morou na rua, né, João? Morou na rua e fez uso de entorpecentes, passou um longo tempo aí meio que perdido na vida e graças a Deus hoje está aqui. No Isso Marcou a Minha Vida. Seja muito bem-vindo, João. Eu gostaria que você contasse um pouco aí de como foi a sua chegada aqui, a sua trajetória, como que você entrou nisso, cara? Porque você, no início da sua fala aí, você nasceu no interior, nasceu no Piauí, do Piauí, nasceu no interior, teve uma vida parecida com a minha, porque eu também sou do interior da Bahia, nasci na roça, me criei criança na roça e tal. E como foi que você se deparou com essa situação? Como que você foi conhecer esse... Então, como eu falei no começo, em 92 nós fomos morar em Teresina e a gente foi morar na região central de Teresina. Sim. Era uma favela... 92? Oi? Em 92? No ano de 92. Sim. Era uma favela que estava se iniciando, ali próximo do centro de Teresina. Ela teve início em 90. Quando nós chegamos lá, estava com 2 anos. E ali, ela foi centralizando muita criminalidade. Ela tinha uma referência muito ruim, porque no entorno dela, as pessoas olhavam para ela como a pior favela de Teresina. E a pobreza naquele tempo era muito grande. Meus pais tiveram 12 filhos. Quantos anos você tinha quando você foi morar lá? 7 anos. 7 anos de idade você mudou para esse bairro aí, para essa favela em Teresina. Essa favela. E lá você cresceu junto com todo mundo, com a criminalidade, com toda espécie de gente. Criminalidade, muita pobreza, muita dificuldade. Muito cedo eu tive que trabalhar, porque eu era um dos mais velhos. Mais velho do que eu, tenho 2 irmãos homens e uma mulher. Tive que trabalhar, catando vidros para vender, cuidando de carro no Detran. Quando eu já tinha um pouco de forças, 12, 13 anos, já estava indo bater tijolos. Eu, mas o meu irmão mais velho do que eu, a gente batia uma carga de cimento de 300 sacos para meu pai. Eu pegava de um lado do saco, meu irmão pegava do outro, a gente saía rolando até chegar na lateral da grade. Meu pai pegava e botava na cabeça. Enquanto meu pai ia lá jogar no chão, a gente estava com outro para ele pegar. Porque assim o dinheiro ia para dentro de casa, para a gente poder comer. Muitas vezes eu não ia para a escola porque minha mãe não deixava eu ir. Eu sempre estudava à tarde, quando nós morávamos em Teresina. E aí ela falava, hoje você não vai para a escola. Aí, a princípio eu achava bom, eu era moleque.
queria jogar bola. Beleza, eu vou passar a tarde jogando bola. Mas aí depois ela me falava o motivo. Você não vai para a escola porque não tem nada para comer. E se é para a gente ficar com fome, a gente vai ficar com fome juntos. E eu não ia para a escola. Isso aconteceu muitas vezes. E foi quando eu abandonei a escola de vezes e tive que trabalhar. Teve uma infância difícil, assim, muito difícil. E para fugir da pobreza e da violência, eu fui buscar refúgio nas drogas. 14 anos eu comecei a beber e a fumar. Com 14 anos de 14 idade. anos comecei a beber e a fumar. Festinha, baladinha, amiguinhos. E vamos bebida e cigarro. Bebida e cigarro. E aí, com o passar do tempo, quanto mais o tempo passava, mais eu me afundava. A dose era maior, o cigarro era. A quantidade de cigarro era mais. O intervalo de tempo diminuiu. Quem bebia de final de semana, agora bebia 3 vezes por semana ou 4 vezes na semana. E aí depois entrou a maconha na minha vida. Para ter um status social, entre aspas. E de se destacar no meio da malandragem. Ou fumar um baseadinho. Para você ter um conceito na favela, naquela época, eu entendia dessa forma. Para você ter um conceito na favela. Um certo respeito e tal. Para ter um certo respeito. Ser malandro também. Eu tinha que fazer parte do ciclo. E aí foi quando eu comecei a fumar maconha. E aí a droga, ela vai criando uma trilha. E aí quanto mais você anda nessa trilha, vai acrescentando outros vícios. Já conheci a maconha, posso conhecer outra agora, que essa aqui... Depois de um tempo chegou a merla. Lá no Piauí não existia cocaína e nem crack, né? Mas existia uma droga chamada merla. Ela era parecida com a pasta básica da cocaína. A gente usava, pegava essa pasta, misturava com a maconha, fazia um cigarro e fumava. Depois dessa merla apareceu o crack. Aí acrescentou mais uma droga na minha vida. Uhum. E aí, porque eu vou falar uma verdade aqui, e as pessoas não gostam de falar. A droga, ela é boa. Olha pra lá, ô João, fala. A droga, ela é boa, ela é muito boa. Se ela não fosse boa, as pessoas experimentariam uma vez e não usariam mais. Mas como ela é tão boa, as pessoas experimentam uma vez e querem usar mais uma vez. A sensação é maravilhosa. É muito boa, porque você se sente leve. A droga é boa, o que marca é as consequências. As consequências. E na mente da pessoa que está usando, está sendo mais uma vez. Ele usou uma vez, ele gostou bom, ele achou bom, aí na próxima vez, se ele tiver mais os amiguinhos dele, numa balada, ele vai lembrar. Outra vez eu usei e foi bom. Vou usar de novo. Mas aí você pulou da bebidinha, da maconha e já foi pra essa merda, da merda direto pro crack? Lá em Teresina? Lá em Teresina. E bem novo, cara, você Não, mas quando eu cheguei, comecei a usar o crack, eu já tinha meus 19 para 20 anos. Não, mas... É novo, né? Novo, pô. É novo. Adolescente, É. adolescente. E aí o que acontece? Na minha mente, era só mais uma vez. Uhum. Só que aí... Mas no início não te impedia de trabalhar, de ter a sua vida social. Minha vida social, mas só que quanto mais você usa, mais você abandona a vida social e mais você se dedica ao vício. Se antes você usava uma vez por mês, um intervalo de 30 dias, agora você vai diminuir esse intervalo para 20 dias. Depois, para todos os finais de semana, você vai estar usando. Aí depois, você vai estar usando um dia sim, um dia não, depois você vai estar usando todo dia. Uhum. Porque é muito gostoso. Os pais não devem dizer para os filhos se a droga é ruim. Porque se os pais falar para o filho que a droga é ruim, e o filho experimentar e o filho achar bom, ele vai dizer, meu pai está mentindo para mim. Então, o negócio aqui é bom. O pai tem que dizer, meu filho, a droga é boa. Ela é tão boa que a pessoa abandona o seu status social, abandona filho, abandona a mulher, abandona a mãe, abandona marido, abandona a esposa, abandona a família. E só quer viver com ela. Para viver
nenhuma calçada, sem tomar banho, sem se alimentar direito, sendo desprezado pela sociedade para poder ficar com ela. Ele abandona tudo que ele ama para ficar com a droga. Então a pessoa não pode... Eu tenho que concordar com você. Algo ruim, a pessoa não abandonava tudo. Sim. Se fosse ruim, a pessoa não abandonava tudo e a pessoa não decide morar na rua, Aldo, da noite pro dia. A pessoa não planeja, eu vou me planejar para no próximo ano eu ir morar numa calçada lá na Luz, perto da Cracolândia. Nenhuma pessoa fala isso, nenhuma pessoa planeja isso. Só para me entender, quando você, antes de você vir para cá, você já usava? Eu já usava. Quando foi que você teve a ideia de vir aqui para São Paulo? Por quê? Você queria fugir disso? Você não queria um escape? Vou me sair disso aqui? A minha ideia... Teve uma ideia assim, poxa, isso aqui não tá legal, preciso me sair disso aqui. A minha ideia de sair do Piauí, viajar, era fugir de mim mesmo. Porque eu estava numa zona de conforto, onde eu conhecia tudo e como tudo funcionava e como adquirir a droga. Eu amanhecia o dia, às vezes eu nem escovava o dente, só passava uma água na cara e ia à biqueira. Lá na biqueira eu ficava fazendo uns arranjos ali, varrendo, lá chama terreiro, né? Aquele espaço na frente da casa, catando umas folhas, abrindo o portão para os viciados chegar e comprar droga. E ali eu arranjava para mim usar, para manter meu vício. Lá em Teresina? Lá em Teresina. Então, para mim, conseguir droga era muito fácil. Aí eu falava, aqui no Piauí eu não vou deixar de usar droga, porque eu conheço bem como funciona. Eu sei como arrumar droga. Então, e isso já estava te prejudicando, você percebeu que aquilo ali não estava legal, não estava caminhando para um desfecho bom, e você tomou a iniciativa de sair. Não, eu preciso me sair disso aqui. O primeiro objetivo foi sair da minha zona de conforto para ver se eu conseguiria me livrar das drogas. Se sair. Foi aí que entrou a ideia de viajar. Apareceu a primeira oportunidade para mim no final de 2010. Eu vim para São Paulo, não, 2011. Vim para São Paulo em 2011, mas por causa dos vícios, eu perdi o emprego. Aqui em São Paulo já? Em São Paulo. Arrumou um emprego, trabalhou. Trabalhava em construção civil. Mas não deu conta de ficar no trabalho por conta dos vícios. Por conta do vício. O vício me prejudicou no trabalho e essa não foi a única vez. Aí eu voltei para o Piauí em 2012. Em 2013, tive outra oportunidade para sair do Piauí. Fui para Joinville. Santa Catarina. Santa Catarina. Viciado. Mas no fundo do meu coração eu sentia que uma hora daria certo. Eu não poderia ficar estatizado em um determinado local, porque ali não ia dar certo. Eu tinha que andar, porque um dia alguma coisa dentro de mim falava, vai dar certo. Fui para Joinville. Joinville também, por causa das drogas. Perdeu o emprego. Dezembro de 2013, o pessoal que trabalhava comigo era todo do Piauí. Eles foram para o Piauí e eu fiquei no alojamento sozinho. E era para mim estar cuidando da obra. Eu não ia para a obra, eu ia usar droga. Até que uma hora eu fiz uma análise de consciência e eu falei, mas o que eu estou fazendo no barraco? Eu estou só ocupando espaço, eu não estou trabalhando. Eu vou abandonar o barraco e vou para a rua. Aí eu fui para a rua de Joinville, morar nas ruas de Joinville. Estava dentro de casa, no lugar tranquilo, onde estava sozinho e não era suficiente. Queria... Mesmo sem trabalhar, estava dentro de casa, estava tomando conta do espaço. Isso. Mas não gostou de ficar sossegado, quis... Como é que para uma pessoa que não é viciado, não é fácil entender isso, né? Não tem uma lógica. Poxa, você tem uma casa para morar, você tem um emprego para trabalhar. Mas o vício manipula a pessoa. Você quer ficar em um local onde você possa usar a droga sem ser incomodado. Ficar mais próximo dela. Mais próximo e, entre aspas, livre para usar droga. Livre. Sem compromisso com nada. Sem compromisso com nada. Esse é o problema da droga.
E você pensou nisso quando estava lá no barraco? Falou, aqui pode chegar alguém, pode me atrapalhar. Não é bem assim me atrapalhar. Você sente aquele peso em cima de você. Porque tinha uma responsabilidade de estar cuidando. Entendi. É um peso para você. Então você quer se libertar da ira, como se você estivesse tirando uma tonelada de cimento das suas costas. E aí eu fui lá, conheci uma traficante e ela aceitava os viciados na casa dela. Aí eu fui praticamente morar dentro da biqueira. Misericórdia. E aí eu fazia uns bicos ali, eu limpava o terreno, porque lá em Joinville as casas são no fundo do terreno. E na frente, aquele espaço são limpos, sabe? Em vez de o quintal ser no fundo da casa, é na frente. Praticamente isso. Mas praticamente isso. E aí a gente, o Fernando, que era o filho da traficante, ele tinha uma carrocinha. Aí a gente ia nas portas, pedia para limpar, a gente capinava o terreno lá, pegava o mato, eu botava no carrinho e jogava fora, perto da linha do trem passava lá próximo. E aí eu comecei, porque eu sempre fui muito desenrolado com essas coisas de sobreviver. Uma coisa que eu aprendi muito cedo foi sobreviver. Começou a trabalhar desde cedo, Desde então cedo, isso sabia se virar. Sabia me virar. E aí, muito fácil, onde eu chegava eu me dava bem, porque eu não ficava dependendo dos outros. Eu sempre me virava. Mesmo sendo uma pessoa que fazia uso de droga, sempre dava um jeito de estar fazendo alguma coisa. Até porque o viciado, ele não tem responsabilidade. Mas quando se trata de arrumar dinheiro para manter o vício, ele é uma pessoa mais esperta do que qualquer outra pessoa. É muito inteligente para arrumar dinheiro para usar droga. Não gosta de ter responsabilidade. Mas quando se trata de arrumar dinheiro para usar, manter o vício, a maioria dos viciados são muito ágeis nessa hora. E aí lá, mas chegou um momento que eu cansei. Eu disse, mas agora eu vou fazer o que da vida? Eu conheci 2 viciados e eles tinham abandonado a casa de recuperação e foram para a rua. E eu conheci eles na biqueira. Eles foram comprar droga lá. E aí... Eles te contou que fugiu da casa e tal. E aí eu já me interessei. Falei, nossa, eu aqui doido por uma casa de recuperação e eles fugiram. Eu falando só pra mim mesmo. Sim, sim. E aí eles me falaram... Aonde era, onde ficava. A gente foi usando droga, aí eu fui investigando um pouco mais. E até que quando amanheceu o dia, e eles já estavam arrependidos também, de ter fugido, aí eles foram me levar juntos. Porque assim... Nessa hora a consciência falou, poxa... Eles foram espertos por um lado. Por isso que eu falo que a mente do viciado ela é muito esperta por um lado. Para ganhar dinheiro, para se dar bem. Chegaram lá, eles me apresentaram, dizendo, olha, trouxemos uma alma para Jesus. Depois de ter passado a noite toda na rua... Para poder entrar. Porque não foram em vão, levaram um morador, pegaram uma pessoa na rua e levaram. Como é que pode, né? Aí eu tirei toda a casa, pensou bem, já conhecia eles há muito tempo. Falou, não tem jeito para vocês dois. Entra, vem, traz o novato. E aí eu conheci a casa, e nessa casa eu fui internado 5 vezes. Nessa mesma casa. Chama Reaver Vida, do pastor James. Só que lá as 3 primeiras vezes, eu fui atrás de tratamento. As outras 2 vezes, eu fui atrás de dinheiro. Porque lá, eu lavava a roupa dos moradores mais velhos. E saiu para trabalhar e não tinha tempo de lavar roupa. E eu ganhava dinheiro lá dentro. Quando eu tinha uma certa quantidade de dinheiro junto, eu ia para fora para usar droga. Eu vi uma mente... Tem uma foto aqui, de quando você estava na rua, né? Eu não vou pôr agora não, depois a gente põe. Não vou pôr agora não, depois a gente põe, depois a gente mostra ali. Aí depois de lá, como eu já percebi que eu já estava bem acomodado, eu já estava em uma certa zona de conforto, eu mudei para Curitiba. Eu fui no serviço social, consegui uma passagem e fui para Curitiba. A princípio eu queria vir para São Paulo, mas não tinha para São Paulo. Lá dentro você lavava a roupa, ganhou um dinheirinho para comprar a condução e teve o pensamento de vir para cá. A condução eu ganhei no serviço social. Ah. Porque nessas cidades aí do sul,
É muito fácil você ganhar uma passagem do serviço social, você ser um morador de rua. Uhum. Eles dão para você para se ver livre, para se livrar do problema. Vá-se embora. Vá-se embora, sai da minha cidade, não suje minhas calçadas. Então é muito fácil. Entendi. Eles não falam isso para você, mas a conduta dele, você chega com uma RG no serviço social, você fala, eu sou morador de rua, e eu me embora daqui, preciso de uma passagem. É a agilidade total. Eles falam, vem amanhã, tal hora, as passagens estão aqui na mão. Como é que pôde? De Joinville Seria... também, de Curitiba da mesma forma. Fui para Curitiba, cheguei, eu já fui para o Ferro Velho, já arrumei um carrinho, já fui reciclar. E lá tem uma vila chamada Vila Torres. A Vila Torres, ela fica bem próximo da rodoviária. Uhum. Centro de Curitiba. É uma das favelas mais perigosas do Paraná. Lá tem muita biqueira, muita droga e muito ferro velho. Então, todos os recicladores têm aonde trabalhar, aonde ganhar dinheiro e aonde comprar droga. Tudo muito próximo. E aí eu fui para lá, eu saí da rodoviária, já caí dentro da biqueira praticamente. Uhum. E eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito desenrolado para poder sobreviver. Eu já fui no ferro velho, já consegui um carrinho, uma carroça para trabalhar. Só que também eu me adaptei muito rápido. Uhum. Eu falei que também não vai dar certo para mim. Aí eu me lembrei de São Paulo, porque eu já tive aqui em 2011, 2012. E essa situação te incomodava, né? Porque sempre você tinha o pensamento de se sair. Quando tudo parecia confortável para ficar de boa, para viver usando droga e tranquilo, você não queria. Pois é, porque no meu Lá no íntimo, lá no no meu fundo, íntimo, no meu fundo, eu não queria me dar aquela bem. vida. Eu iria no vício, eu queria fugir do Você vício. queria se sair, você não Me sair queria do se vício. acomodar. Mas era muito natural eu chegar nos locais e me dar bem. Eu sei como não posso entender. Aí eu fui no serviço social, pedi uma passagem, eu pedi para Piauí, a princípio. Aí falaram, não tem para Piauí, tem para São Paulo, serve? Aí eu me lembrei que já tinha morado em São Paulo em 2011, 2012, aí eu falei, serve. Pois é, amanhã às 6 horas e seu ônibus vai sair 6h30. Nossa! Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá na rodoviária, saí da rodoviária às 6h30, às 18h30, e cheguei aqui em São Paulo, 00:30, mais ou menos. Sem ter ninguém aqui. Ninguém. O pensamento de vir aqui para São Paulo, qual que era, João? Sem ter ninguém aqui te esperando, sem ter uma casa, sem ter um emprego, sem ter nada. Tinha pelo menos dinheiro para ficar aqui enquanto arrumava alguma coisa? E que estado foi esse assim? Como que... O meu pensamento, eu falava, eu não tenho nada aqui em Curitiba. Não tenho nada em São Paulo, eu vou para lá. Eu não tenho nada em São Paulo. Aqui eu já estou adaptado. Aqui eu já arrumo droga muito fácil. Então eu vou para São Paulo. Para ver o que vai dar, e seja o que Deus quiser. Queria dificultar o uso. Quando eu desci na rodoviária do Tietê, e eu saí pro lado de fora, eu nunca me senti tão só na minha vida. Eu botei o pé do lado de fora, estava frio, e eu tinha uma camiseta, uma bermuda e uma chinela que eu estava usando. E aí eu botei a mão na minha cabeça e eu falei, e agora, meu Deus? E vai ser de mim. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e eu falei para mim mesmo. Não sabia nem onde estava. Eu só sabia que eu estava na rodoviária de São Paulo. Aí eu falava para mim, mas e agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Uma hora dessa, sem conhecer ninguém. Era que horas mais ou menos que você chegou? 00:30. E aí eu falei, fazer o que? Eu nunca me senti tão pequeno na minha vida, tão vazio, como eu me senti naquela noite. Sem nem um centavo? Nada. Aí eu... A cara, a coragem e o destino. Cara e coragem. E eu me sentei ali do lado de um morador de rua. Aí ela estava com uma barrigudinha de pinga. E estava frio. E eu sentei por ali como ninguém não quer nada.
Aí eu pedi para ele me dar um gole de cachaça, que eu estava muito frio. E ele percebeu, né, que eu não era dali. Ele não tinha me visto ali. Uhum. E aí ele deixou eu beber. E aí eu bebi aquela bebida, deu uma esquentada por dentro. Aí tinha um pedaço de papelão assim, tinha alguns moradores de ruas ali, dormem ali naquela coberta do Tietê. E aí eu fiquei por ali tentando dormir. Só que eu não dormi, porque estava muito frio. E eu passei a noite virando de um lado para o outro. No chão mesmo, no papelão. Quando amanheceu o dia, eu saí andando. Os seguranças botaram nós para sair, não podia ficar ali. Eu saí. Falei, Senhor, me leva para onde você quiser. E aí eu fui parar no Bom Retiro. Vai no Bom Retiro. No Bom Retiro, eu me senti ali... Eu senti uma atração pelo Bom Retiro. Eu cheguei no Bom Retiro, eu me identifiquei com aquele bairro. E aí eu passei uma semana... Vários comérciozinhos. Ali tem muitas igrejas também. E aí eu comecei a me analisar a situação à minha volta. Como eu ia fazer para comer? Era o primeiro pensamento, para comer. E aí eu fiquei na porta de um restaurante, eu esperei fechar. Quando eles botaram a sobra de comida para fora, eu fui lá. Toma um pouco de água aí, João. Você não precisa falar aquilo que você não queria falar, não, tá bom? Só o que você se sentir à vontade para falar. É pesado, não é todo mundo que colocaria a cara estampada assim para contar da sua vida pessoal, não. Parabéns pela coragem, de verdade, parabéns pela coragem. Parabéns aí pela sua iniciativa de querer contar um pouco da sua vida para que outras pessoas tenham força, né? Para que outras pessoas se inspirem. De alguma maneira, acredite que você está ajudando outras pessoas. Porque tem muitas pessoas, não acredite, cara. Tem muitas pessoas nas mesmas condições. Muitas, muitas. E eu tenho certeza que alguma dessas pessoas, ao ver esse vídeo, vai se identificar muito com você. Aí eu vou continuar. Eu comi a comida daquele lixo. E aí eu guardei um pouco para no outro dia eu já ter que comer. E aí eu fui conhecendo moradores de rua. Mas eu passei uma semana mais ou menos no do lixo, primeira semana. Aí eu não sabia o que era boca de rampo, né? Boca de rampo é o ponto de distribuição de comida. Aí alguns moradores de rua falaram, olha, eu vou te levar ali amanhã para você comer. Porque o morador de rua, ele tem essa de ajudar o outro a matar a fome. Porque são dois miseráveis ali. Então não tem um porquê um atrapalhar o outro, puxar o pano do outro. Uhum. E aí depois ele me ensinou, ele me levou em uma... chama Boca de Rampo, do coreano. Lá na rua Javaés, lá do bairro Bom Retiro. E aí, todo dia, de manhã eu estava lá, eles davam pão pela manhã e meio-dia almoço. Esse Boca de Rampo é um estabelecimento que faz doação de alimento para as pessoas. Situação de rua. E aí, primeira semana eu não usei droga, porque eu ainda não sabia como arrumar dinheiro. Eu nunca fui de pedir, eu nunca pedia porque eu tinha vergonha de olhar para a minha estatura, para a minha idade e pedir dinheiro para os outros.
Eu nunca pedi, eu nunca fui de pedir. E aí minha mãe me ensinou isso, a gente sempre foi muito pobres, nós sempre fomos todo mundo trabalhador, né? Sempre conseguimos o que comer através do trabalho. E aí, mesmo sendo viciado, eu tinha essa coisa comigo, isso sempre fez parte da minha essência. E aí, depois de um tempo, eu comecei a passar em frente aos ferro velhos, e aí eu percebia como era o pessoal, porque diferente de Curitiba, e os ferro velhos eram tudo aglomerados, próximo à favela, em São Paulo é diferente. É um ferro velho numa rua, num bairro, outro distante, não são próximos. E aí eu comecei a observar, e aí eu encostei no ferro velho para vender o material uma vez, e aí eu percebi que ele pegava viciados para trabalhar no momento de pio, quando tinha muito recicladores vendendo materiais. Ele tinha 2 funcionários, mas os 2 funcionários não davam contas e precisava de 1 ou 2. E aí ele pagava R$10 por hora. E aí eu falei, ó, se você quiser eu trabalho para você também. Sempre eu estou aqui. Aí ele falou, pois tá bom, já começa hoje. Aí eu trabalhava, mas eu trabalhava 5 horas e pegava R$50. Se eu trabalhasse 8 horas, eu pegava R$80. Só que eu trabalhava no dia, no outro dia eu não ia trabalhar. Porque eu ia usar droga, passava a noite usando, e no outro dia eu ia dormir. Mas sempre eu trabalhava lá, um dia sim, um dia não, até que esse ferro velho fechou. E aí eu comecei a viver totalmente da reciclagem. Eu reciclava, pegava o dinheiro, eu ia para a Cracolândia e usava droga. Terminava a droga, eu ia de novo para a reciclagem. Aí eu percebi que isso era muito cansativo, porque eu fazia reciclagem na cabeça. Eu não tinha carroça. Então eu levava 30 quilos de papelão na cabeça, 40. Dava 2 viagens ali para arrumar R$15, R$10. E aí não era muito lucrativo para mim, não valia muito a pena. E aí eu comecei a observar o movimento dentro da Cracolândia. Tinha pessoas que eu saía e voltava, e aquela pessoa continuava lá dentro. E aí eu comecei a raciocinar, como essas pessoas conseguem usar droga aqui dentro se elas não vão lá fora buscar dinheiro? Aí eu percebi que eles vendiam cigarro. Aí eu saí, eu disse, eu vou fazer um teste quando eu voltar. Aí eu fiz reciclagem, ganhei R$10. Na época, o maço de cigarro era R$2,50. E o corote, que chama barrigudinha, R$2,50, e a pinga, né? Aí eu comprei um corote, um maço de cigarro. E comprei R$5 de droga. Depois que eu acabei de fumar a droga, eu fui vender cigarro e cachaça. Pinga lá dentro. Os viciados, eles compram o cigarro e a bebida, e eles pagam com droga. E a droga na Cracolândia vale mais do que dinheiro. Então, aí eu comecei a sobreviver dentro da Cracolândia. Só que, como eu era novato, ninguém me conhecia, muitas vezes as pessoas pegavam um cigarro meu e não me pagavam. Às vezes a pessoa pegava o cachimbo da minha mão, o cachimbo era meu, mas a pessoa pegava da minha mão e dizia, esse cachimbo é meu. Eu falei, não, não é seu, é meu, eu comprei. Aí já aparecia 2 ou 3 que falavam que o cachimbo é dele. Eram tudo pessoas que já tinham 10 anos, 15 anos de Cracolândia, 20 anos. E eu ia falar o quê? Nada, eu perdia. E aí eu botei na minha cabeça uma coisa. Um dia eu ainda vou ser uma pessoa respeitada dentro da Cracolândia. E eu fiz disso um objetivo. Aí mudou os pensamentos. Em vez de querer sair, de se livrar daquela situação, você queria agora fazer nome lá dentro. Eu queria fazer nome lá dentro pelo motivo de eu estar sendo tirado. Como se fala eu sei, no linguajar da Cracolândia. Eu estava sendo tirado. Na visão deles, como se fala lá, eu era um franco, né? Então eu falei, eu não vou aceitar isso, eu vou ser uma pessoa respeitada aqui. Eu vou ser uma pessoa conhecida. Foi quando eu comecei a aprender a fazer cachimbo. A confeccionar cachimbo. Comprar o material e fazer cachimbo para vender para os viciados usar a droga. E aí eu conheci um ladrão.
eu já tinha montado minha banca, já estava alguns meses vendendo cigarro, cachaça e cachimbo. E aí tinha um ladrão lá muito conhecido. Ele já tem os seus 60 anos de idade. Idoso já. Já, mas ele é um dos fundadores da Cracolândia. E a vida dele é roubar cobre. Da Eletropaulo, dessas caixas subterrâneas. E aí uma vez ele chegou na minha banca e pediu para mim arrumar o cachimbo dele. A pessoa usa, depois pede para reformar. E aí eu reformei o cachimbo dele. Quem fabrica e quem comercializa e quem reforma, rapaz, é complicado, né, moço? É uma indústria. A Cracolândia, ela tem um comércio interno. Ela se mantém. O uso próprio da droga mesmo. Da própria droga. É um submundo, é um mundo paralelo. Quando você sai da Cracolândia como viciado e você anda um quarteirão ou dois, é como se você estivesse atravessando um portal, saindo de um mundo e indo para outro mundo. E era isso que às vezes causava remorso dentro de mim. Porque quando eu estava lá dentro, é como se eu estivesse anestesiado. Quando eu passava 3 dias lá dentro, sem sair de lá para nada. Quando eu saía de lá, eu dava de frente com a realidade, como se eu estivesse levando um choque. Aí a consciência batia. voltava, recobrava os pensamentos. Aí voltando lá, na época que eu era cachimbeiro, eu sempre fui um viciado. Eu não tinha inimigos dentro da Cracolândia. Nessa época, eu já tinha alguns conhecidos. Aí alguns viciados falavam para mim, porque na Cracolândia nós somos conhecidos pelo estado de origem. Se você é do Piauí, seu nome é Piauí. Se você tem um cabelão, seu apelido é cabelo. Se você é brancão, seu apelido é alemão. Então, ninguém conhece ninguém por nome lá dentro. Aí as pessoas falavam assim para mim, Piauí, você não é desse planeta. Porque todo mundo tem um inimigo dentro da Cracolândia, mas você não tem nenhum. Todo mundo fala bem de você. Outras pessoas falavam, Piauí, você caiu de paraquedas aqui. Você não pertence a esse mundo. Porque eu não estava lá para prejudicar ninguém, para puxar o tapete de ninguém. Eu estava lá para usar droga. O meu objetivo de ir para a Cracolândia era usar droga. Não era atrapalhar ninguém. Não era passar ninguém para trás. Não era para ganhar dinheiro. Não era para manter meu vício. E aí, muitas pessoas me observavam, porque na Cracolândia todo mundo é observado. Todo mundo é observado. E na época que eu estava lá, quem dominava era o crime organizado. Então, existia uma ética, um estatuto que regia aquele ambiente. Tinha as leis internas da Cracolândia. Você não podia violar essas leis. Então, eu nunca violei essas leis. Eu era uma pessoa muito bem disciplinada em relação a isso. E aí, esse certo ladrão, eu arrumei o cachimbo dele, ele me pagou com a droga, e aí ele gostou, ele foi com minha cara. Aí sempre ele encostava lá em mim. Só que eu não sabia que ele fazia isso. E aí um dia eu fiquei sabendo. E aí eu falei para ele,